bem-vindo mais uma vez ao canal Universo da Química. Eu sou a professora Valdete e nós vamos falar hoje dos compostos orgânicos. Para dar uma entendida aí, uma clareada, nós vamos falar um pouquinho dos aspectos históricos. Então foi falado e diferenciado pela primeira vez, assim, oficialmente, em 1777 por Bergman, química inorgânica e orgânica. Então, para o Bergman, a química inorgânica era a química que estudava os materiais inanimados, aquilo que não tinha vida. E química orgânica era aquela que compunha os materiais vivos, né? Mas já dizia Lavoisier nos seus experimentos que para ele os compostos orgânicos eram compostos que tinham carbono. Então, ele começa já a mencionar, quase que na mesma época aí, que orgânica era aqueles compostos que tinham carbono. Mas tinha um outro cientista chamado Berzelius, em 1807, e ele acreditava na força vital. Ele acreditava fortemente que somente os seres vivos que continham uma força diferenciada, uma força vital, e essa força faziam que teriam materiais derivados do carbono, que seria orgânico. Mas o seu aluno, Frederick Wöhler, em 1828 faz um experimento no laboratório. Ele pega cianato de amônio, aquece, né, sofre aquecimento no laboratório e consegue transformar esse cianato em ureia. Essa ureia contém o composto orgânico, que é o carbono, né, o elemento químico carbono, e ele desmente então a teoria da força vital. Fala que Berzelius estava errado, que poderiam existir outros materiais e, em especial, ser sintetizados em laboratório compostos orgânicos. Então ele derruba a teoria do Berzelius. Bom, mas em 1858, Kekulé fala que é o seguinte: a química orgânica é a química que estuda o carbono. Ele define dessa maneira, para de falar de compostos animados ou inanimados, ou só de força vital, e aí ele fala, olha, todos os compostos que têm carbono, nós vamos estudar. Então, química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono. Mas nós temos que fazer algumas considerações, porque existem alguns elementos chamados elementos de transição, né? Esses elementos de transição são elementos que têm carbono, mas não necessariamente é estudado na química orgânica, né? Como o CO2, o CO, o ácido carbônico também. Então eles têm carbono, mas eles não fazem parte desse grupo, não é estudado dessa forma. Por quê? Porque são elementos de transição. Então a gente tem que ficar muito atento a isso aí. Bom, por enquanto, é o que nós temos a dizer da parte histórica, mas temos que levar em consideração outras coisas. O carbono também faz ligações covalentes, né? Faz um compartilhamento de elétrons dentro da sua estrutura. Ele é tetravalente, faz 4 ligações entre eles e entre outros elementos químicos que vai aparecer chamado heteroátomos. Bom, pessoal, continuando aqui na nossa classificação, é importante considerar essas 4 ligações do carbono. Em primeiro lugar, por quê? Ele vai fazer suas interações mediante essas 4 ligações. Então ele é chamado de tetravalente, porque ele faz 4 ligações, podendo ser uma em cada direção, podendo fazer duas duplas, uma de um lado, outra de outro, podendo fazer uma tripla, 3 ligações de um lado e uma ligação de outro, ou também de forma bem elaborada aqui, ó, 4 ligações bem estendidas. Por quê? Porque ele faz ligações covalentes. Só para relembrar, a ligação covalente é aquela ligação que vai compartilhar os elétrons, né? Então, se a gente tiver hidrogênio aqui, ó, e carbono, ele vai estar compartilhando os elétrons. O compartilhamento que acontece entre os carbonos é isso. Ele tem 4 elétrons dele e vai compartilhar os seus elétrons com os hidrogênios. Então, 4, com um compartilhado aqui 5, com outro aqui 6, com outro aqui 7, com outro aqui 8, e ele atendeu aquela regra do octeto e formou aqui o gás metano. Tá? Se nós fôssemos ilustrar essas ligações na fórmula estrutural, porque essa maneira é a fórmula eletrônica de demonstrar, que vocês já viram aí nas ligações químicas, nós colocaríamos assim, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Essa maneira de estruturar aqui é chamada de estrutural, tá? Essa demonstração. Mas não é isso que é a classificação dos compostos carbonos.
os compostos do carbono eles são classificados em grupos. Esses grupos eles vão variar, podendo ser uma coisa ou outra. Então nós vamos começar aqui de uma forma bem clara, dizendo que uma cadeia, conforme eu mostrei aqui o gás metano, podendo ser maior ou menor, ela pode ser aberta ou fechada. Mas, de acordo com a IUPAC, ela usa outras nomenclaturas, principalmente no vestibular. Principalmente. No Enem também aparece, mas nos vestibulares aparece mais. Então, ela pode ser aberta, alinfática ou alicíclica, que significa tudo a mesma coisa. A linfática é aberta, a alicíclica também é aberta. Mas são nomes com características um pouco diferentes da nossa linguagem, e às vezes o aluno vê aquele nome e não entende que é o mesmo que aberta. Vai aparecer também a estrutura fechada, cíclica ou alicíclica. Cíclico, aquele que fecha em círculo. Alicíclico, aquele que está aberto. Então, cíclico, fechado, alicíclico, aberto. Então, sempre oposto. Nós vamos trabalhar mais com fechado e aberto, porque eu acredito que para o aluno é mais fácil dele entender aberta e fechada primeiro, para depois entender a linfática, alicíclica, cíclica ou alicíclica, tá? Então vamos fazer uma estrutura aqui. Essa estrutura, por exemplo, que nós vamos mostrar aqui, é uma estrutura que está seguindo em horizontal. E ela não se fecha nem em ciclo, nem em quadrado, nem em retângulo. Então a gente caracteriza ela como uma estrutura aberta, né? Aberta. Tá? Aberta. Mas se por acaso essa estrutura se fechasse assim, ó, formando um triângulozinho aqui no meio, né? Nós chamaríamos ela de estrutura fechada, cadeia fechada, tá? Nossa, mas eu não estou conseguindo entender. Olha, ela fechou em círculo aqui, ó, essas ligações aqui, quando ela estabelece uma estrutura assim, ela se fecha em círculo. Que no final nós vamos dar um exemplo para você entender melhor. Bom, continuando a nossa explicação, nós vamos ter também estruturas dos compostos orgânicos de cadeia normal ramificada. Bom, eu fiz uma estrutura ali antes, né, dessa maneira aqui, e aí a gente caracteriza essa estrutura como aberta. Mas eu também posso caracterizar ela como normal. O que é normal? Essa cadeia segue em linha reta. Então, ela pode ser uma estrutura chamada de normal e também chamada de aberta, porque é a classificação anterior. Ela pode ser normal e aberta. Mas se por acaso aparecer um carbono aqui pendurado, ó, tanto no final quanto no meio da estrutura, essa estrutura agora deixa de ser normal e passa a ser ramificada. Então, ela pode ser aberta e ramificada. Então, ela vai ter duas classificações. As cadeias podem ser também, pessoal, saturada e insaturada. Quando ela é insaturada, ela apresenta duplas ou triplas ligações entre os carbonos. Quando ela é saturada, ela apresenta apenas ligações simples entre os carbonos. Então, por exemplo, aqui apareceu só ligações simples. Então, essa estrutura é uma estrutura saturada. Saturada. Mas se aparecesse assim, ó, carbono, tripla ligação, carbono, carbono, de novo, mais uma tripla ligação, essa estrutura aqui seria uma estrutura insaturada. Apareceu triplas ligações. Poderia ter aparecido duplas. Só uma dupla, só uma tripla, duas duplas. Independente da quantidade, essa estrutura vai ser insaturada. Bom, pessoal, continuando, nós podemos também classificar as cadeias como homogênea e heterogênea. Então, eu sempre brinco aí com o pessoal que homogênea é aquele que está com seu igual. Então, quando o carbono aparece lá, carbono, seguido de carbono, seguido de carbono, seguido de oxigênio, mesmo que apareça o oxigênio no final, ela é uma cadeia homogênea, porque predomina a estrutura do carbono. Se aparecesse também só carbono na estrutura, ela também é uma cadeia homogênea. Mas se aparecer no finalzinho lá, ela também é considerada homogênea, porque predomina a estrutura do carbono, os seus iguais, seus pares iguais. Quando é uma cadeia heterogênea, eu falo que é aquele que está com o seu diferente, ou chamado de heteroátomos. Vai aparecer elementos químicos diferentes
no meio da cadeia carbônica. Então, por exemplo, carbono, oxigênio, carbono, carbono e segue. Ou carbono, né, nitrogênio, carbono, carbono, carbono. Então, apareceu aqui, ó, um elemento químico diferente, ó. Aqui apareceu o nitrogênio e aqui apareceu o oxigênio. Entre um carbono e outro. Então, ele entrou no meio da estrutura. Então, o carbono apareceu com um elemento diferente dele, um heteroátomo. A gente chama de cadeia heterogênea. Está com o seu diferente. Bom, pessoal, para finalizar, é muito interessante que a gente faça um exemplo. Porque quando a gente classifica separadamente, às vezes não há uma compreensão por parte do aluno. Então, eu fiz aqui um resumo. Ou ela é aberta ou é fechada. Aí eu não coloquei aqueles termos usados pela IUPAC. Vamos começar do simples. Aberta ou fechada. Normal ou ramificada. Saturada ou insaturada. Homogênea ou heterogênea. Eu coloquei duas estruturas aqui para a gente se divertir um pouco. Ver se aprendeu, né? Ver se entendeu. Então, essa estrutura aqui, ó, se a gente olhar, ela não se fecha nem em triângulo, nem em círculo, nem em quadrado, nem em hexágono, nem em pentágono. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura aberta, tá? Aberta. Então, a primeira classificação já foi. Ela é normal ou é ramificada? Se a gente considerar essa estrutura aqui como a maior estrutura dela, ó, olha, vai ficar um carbono pendurado lá. Então, ela não é normal, ela é ramificada. Ramificada, né? Onde está a ramificação? A ramificação está aqui. Ela é saturada ou insaturada? Aí eu vou olhar as ligações que acontecem entre os carbonos. Então, aqui aparece somente ligações simples entre os carbonos. Então, ela é uma estrutura saturada, tá? Saturada. Essa estrutura é homogênea ou heterogênea? Bom, olha, se eu for olhar na estrutura mesmo, aparece hidrogênio. E às vezes há uma confusão que o aluno pensa que o hidrogênio está no meio. O hidrogênio só está em volta do carbono. Então, ele não aparece no meio da estrutura. Então, não é heterogênea. É uma estrutura homogênea. Homogênea. Certo? Bom, mas eu coloquei uma outra estrutura ali, fechada, para a gente entender. Né? Essa estrutura aqui, se a gente fosse olhar, ó, ela fecha aqui, né? Tem um Szinho aqui, mas ela se fechou. Essa estrutura é bem diferente da de cima. A de cima é aberta, ramificada, ela é saturada por causa das ligações simples e homogênea porque predomina carbono. Nessa daqui, eu fiz o inverso. Ela é fechada. Como é que eu sei que é fechada? Olha, esse carbono é como se estivesse ligando com o outro, fechando em forma de triângulo. Ela é fechada. Ela é normal e ramificada. Não sai nenhuma estrutura de carbono para fora. Então, ela é uma cadeia normal. Tá? Se eu fosse olhar também, ela é saturada ou insaturada? Ela não apresenta nenhuma dupla ligação entre os carbonos. Então, é uma cadeia saturada. Se ela apresentasse, seria o contrário. Ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Opa, entre os carbonos, ó, entre esse e esse, apareceu um elemento químico. Esse está de cá, ligado com enxofre aqui. Esse está de cá, ligado com enxofre aqui. Então, é uma cadeia heterogênea. Então, essa é a classificação dessa estrutura aqui. Fechada, porque se fechou em triângulo, ali a gente fez um desenho que deu para ilustrar que ela se fechou. Ela é normal porque não tem nenhum carbono pendurado em volta dela. Ela é saturada porque apresenta ligações simples entre os carbonos, não tem nenhuma dupla, nenhuma tripla. E ela é heterogênea porque entre este carbono e entre este carbono apareceu um heteroátomo, chamado enxofre. Então, a gente vai chamar essa cadeia de cadeia heterogênea. Bom, essa é a classificação de uma forma bem simples para vocês poderem aí iniciar os estudos da classificação. Nós podemos fazer outros, tira dúvidas, se vocês quiserem, é só colocar nos comentários. E até a próxima. Muito obrigada. Se inscreva no canal e participe com a gente.